vamos então aqui mudar de agulha, porque a partir deste momento vamos contar então a história Bernardino Peixoto, a sua ida à guerra, número 2. Quem te pintou, quem te quebrou encanto, nunca te amou. Raiava sol lá no sul e uma falua vinha lá de Istambul. Raiava sol lá no sul e uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amor. A história número 2 de Bernardino Peixoto, recordações da guerra colonial Moçambique, começa com Maduro Maio, na voz e interpretação deste vosso amigo e anfitrião. A história começa a 19 de novembro de 1972 e vai até 23 de março de 1974. "45 anos passados. Passaram-se muitos anos. A recordação daquele dia de 29 de janeiro de 1973. Eu, Bernardino Peixoto, soldado, estive envolvido num assalto à base avançada de Mapotes. Estive sempre, embora algo difusa, em alguns pormenores que o tempo levou consigo como recordação. Este foi o tempo estacionário, sem horizontes, vivido dia após dia pela incerteza e a ansiedade, resultante da imprevisibilidade das diversas situações, em ações de guerrilha no interior de África, Moçambique, num aquartelamento improvisado onde tudo era rudimentar, onde quase tudo faltava e onde tudo teria de ser feito, melhorando sucessivamente as instalações, tendo em vista a segurança daquele pequeno reduto para uma estadia que poderia ser prolongada e onde, para além de tudo, teria de manter uma atividade operacional regular. Recordo quando vi aquele local, olhei as viaturas carregadas de militares, novinhas em folha, acabados de chegar da metrópole. Era a Companhia de Caçadores 4141. Os Gaviões, que iam render uma companhia de militares já velhinhos. A Companhia 3392. E a provar as densas e muito perigosas matas do Lunho, deslumbrados por se sentirem envolvidos pela natureza africana. O meu rosto deixou transparecer um misto de medo e receio do desconhecido, concentrado na observação do meio envolvente, alimentando o meu imaginário onde tudo seria possível acontecer. Desde os ataques do inimigo até às investidas das feras
no meio da vegetação, ao longo de picadas que nos conduziam àquele local, o Lunho, o buraco do Lunho. A coluna militar aproximava-se lentamente e foi então que vislumbrei no meio da confusão das viaturas e do pó que me envolvia aquela clareira rodeada de vegetação, como uma construção rudimentar em chapas de zinco e outras em construção artesanal em blocos de cimento e tijolos, dentro de um perímetro demarcado por uma vedação de valas altas e também algumas valas e arames farpados de fácil acesso a qualquer intruso. Naquele momento tive a sensação de apatia total. Apeteceu-me retroceder, mas nesse desalento algo renasceu em mim que me impediu e enfrentar e ultrapassar esta prova de fogo como um desafio às minhas capacidades físicas e intelectuais. Desde o momento da mobilização, sempre julguei estar preparado psicologicamente e operacionalmente para as mais diversas situações. Não só pela formação e preparação recebida, como também pelo empenhamento que assumi a ser fundamental para enfrentar as dificuldades num meio hostil e desconhecido. Muito antes de ser chamado a cumprir o serviço militar obrigatório, tive a consciência de que iria viver esta guerra por dentro e não através dos jornais. Foi assim, com esta bagagem, que entrei na recruta. No Regimento de Infantaria número 13, em Vila Real de Trás-os-Montes, primeiro turno, no dia 17 de janeiro do século passado, 1972. Tendo escolhido a especialidade de corneteiro no Regimento de Infantaria número 2, em Abrantes, onde fui então mobilizado para Moçambique. Com o decorrer do tempo, aquele local, o Lunho, passou a ser o centro do mundo e a minha casa. Durante 17 longos meses, aguentei a incerteza do dia seguinte e a impossibilidade de pensar o futuro. Transformei as tristezas em alegrias. No meio de amizade e camaradagem, ali festejámos aniversários, natais de toda a família. Recordo ainda aquelas noites de isolamento total, como uma orquestra de ruídos e sonorização de intensidades diferentes que me obrigava a dormir com um olho aberto e a minha mão na arma G3 e encostada ao meu corpo. Não era fácil adormecer e muitas vezes ficava a usufruir da escuridão da noite com os olhos fechados. Durante algum tempo, e ao abri-los, ficar com a sensação de vertigem daquele céu cravado de estrelas que se tornavam ainda mais luminosas e parecia desabar sobre todos nós. O andamento cadenciado e o peso da G3
macerando o meu ombro cansado e a transpirar, a despontar no meu corpo, à medida que avançava o tempo a caminho de uma emboscada, a sempre prevista, mas nunca desejada. Na manhã do terceiro dia, antes de romper o sol, ingeri alguns alimentos e, entretanto, foram feitas algumas recomendações a todos nós para que fôssemos muito atentos, se possível, em silêncio, mantendo as distâncias, mas tendo sido alertado para um possível contacto com os guerrilheiros da Frelimo, dado a situações já anteriormente verificadas. Iniciámos o regresso ao nosso acortelamento no Lunho. Sentia ao caminhar a umidade das ervas e o capim que persistentemente roçavam pelas minhas pernas, encharcando as calças e as botas, e que rapidamente secavam aos primeiros raios de sol que começava a despontar sobre a vegetação. Nos dias anteriores, a progressão pelo mato ao longo dos trilhos decorreu normalmente. Apesar da perseguição dos elementos da guerrilha e de um forte ataque de abelhas e do cansaço que se fazia sentir, não só pela distância já percorrida, através de vales e serras com a arma G3 e restante equipamento, como também pelo clima quente e muito úmido, com um aroma acre e doce que exalava da vegetação africana. Vigilante caminhava, carregando cada um dentro de si, alimentando o meu pensamento como a ausência sempre presente dos meus pais, irmãos, esposas, filhos, namoradas e amigos. Outros trocavam as suas histórias e havia quem falasse de futebol e também do tempo que no Lunho teimava em não passar. A operação tinha terminado. Voltei ao acortelamento. Na hora da chegada, parecia mais um grande hotel que um bairro de latas que esvoaçavam com o vento. Os heróis do arame farpado nos receberam com um sorriso e só não deixaram verter lágrimas porque eram homens como nós. Estas partidas eram serenas e comoviam muita gente.
Também recordo o dia 15 de fevereiro de 1973, quando estive de vigia no posto de sentinela junto ao depósito de géneros. Fui surpreendido ao ver caminhar pela pista da aviação um elemento da guerrilha da Frélimo, com a sua arma automática acima da nuca. Esperei a aproximação do alvo. Era mais um elemento subversivo que voltou do mato para se entregar no aquartelamento do Lunho. Esse homem, além da sua arma que nunca chegou a utilizar, trazia consigo uma pequena saca em pano e com uns miseráveis grãos de arroz e uma colher de pau. Fui entregá-lo ao nosso comandante de companhia, capitão miliciano António Cardoso, que Manuel Jorge conheceu muito bem, que o enviou para Vila Cabral. Passados alguns dias, este elemento da guerrilha voltou ao Lunho para acompanhar os meus camaradas, servindo de guia no mato para conseguirem capturar os seus camaradas que ficaram na base, mas sem êxito. A base, que se encontrava já abandonada, e terminámos então a operação, e de regresso ao aquartelamento do Lunho, esse homem, de nome Samuel, um indígena de Moçambique, me confidenciou que esteve deitado no meio do capim, ao fundo da pista de aviação, com a sua arma apontada para mim. Se este rebelde tivesse premido o gatilho da sua arma, era mais um soldado de Portugal que tombava na flor da idade ao serviço de a pátria amada. Fiz uma reflexão a mim, que se tudo tivesse acontecido assim, eu não estaria aqui a contar esta triste história. E assim, amigos, tivemos aqui na Rádio Canal Manelo Star a emissão para todo o mundo, uma vez mais, Bernardino Peixoto, soldado corneteiro que esteve em Moçambique, tal e qual como Manuel Jorge, e também no mesmo buraco do Lunho. Aqui contou-nos a sua história. Obrigado, Bernardino Peixoto, por seres o grande anotador das nossas memórias passadas.